Olá, seja muito bem-vindo a este guia aí de automação do zero. Não vou dizer que é um guia completo, porque nada na vida é completo, as coisas são sempre assim, vão melhorando, vão se atualizando. Então, mas vamos tentar fazer o melhor aqui, né? Passar o melhor conteúdo que nós temos para um público que está iniciando na área de qualidade, para quem está iniciando aí na automação de testes, né? É, hoje vai ser um pouco mais teórico, porque eu preciso passar um pouco ali da teoria do que seria Page Objects, né? Que é bem legal entender também. Ah, vou fazer já automação com Page Objects sem entender como funciona, né? Lembre-se que nós tivemos já umas 5 aulas, né? Se não me engano, né? Essa deve ser a sexta aula. Eu tô já meio perdido já de aula já, né? Então, no entanto, para se destacar no mercado e atuar, turma, com projetos de alta complexidade, tá? Você precisa ir além, tá? Do código gerado automaticamente. Tô dizendo que isso aqui, tá, que nós fizemos, tá errado, né? Existem padrões de mercado, porque é bom seguir padrões para todo mundo pegar, chegar no projeto e já tá já assim, pô, eu conheço essa estrutura aqui, né? Eu conheço como isto funciona, né? Então, hoje o mercado de qualidade tem alguns padrões aí de automação de testes, às vezes mudam algumas coisas, né? E o padrão mais seguido aí é de Page Objects, né? Page Objects e o Playwright vem também com fixtures ali, né? Que é bem legal. Nós, QAs, precisamos ir além do código ali gerado automaticamente, né? O segredo dos QAs, ou seja, o Sênior, Pleno, Júnior, não é apenas passar e fazer o teste passar de uma maneira vai com Deus, né? Faz uma Ave Maria, reza e sobe o seu código. Vamos tentar assim, não. Hoje vamos transformar o nosso script numa arquitetura profissional, tá? Destaque, né? Como reforçamos, turma, ao longo da série, a separação de responsabilidades, tá? Entre o que é sistema, o que é automação, é o pilar fundamental para evitar que seus testes se tornem um pesadelo depois de manutenção. Isso muito acontece, né? Acontece bastante. É raro, mas acontece muito. Então, vamos lá. O que é o conceito de Page Objects, né? Page Objects Model, né? É um padrão, tá, de design que cria uma camada, turma, de abstração entre as páginas da sua aplicação e os seus scripts de teste. Olha que legal, ele cria uma camada acima, assim, né? Em vez de espalhar seletores ali que a gente faz aqui, vamos mostrar aqui alguns seletores, né, durante o nosso código, né? Que é bom também explicar. Se eu conseguir arrastar, tudo bem, mas se não conseguir, a gente vai tentando, tá? Página de testes, TypeScript tá aqui. Vou pegar aqui, é mais fácil pela linha de código aqui. Então aqui nós temos aqui a gente fez isso aqui no modo CodeGen, né, se não me engano. E não tá nada separado, né? A gente só criou o teste. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas a gente não separou por camadas ali, né? Em vez de se espelhar seletores, como eu disse, de CSS ou IDs por todos os arquivos, né, como está aqui, nós podemos centralizarmos a inteligência da página em uma classe específica, né? Ó, principal benefício dele, turma, reutilização. Vamos lá de novo, hein? Manutenibilidade, né? Quase não sai, né? Mas vai sair. E também legibilidade, né? Vamos lá, o que seria essa reutilização aí do código? Os métodos como login e logout podem ser chamados, turma, por qualquer teste sem repetição de código. Pô, você vai criar aqui, ó, tem que fazer um login. Vamos a gente está aqui na prática, né? Eu tenho que acessar esta página aqui, né? Para fazer todo aquele processo de senha, de subir, de pesquisar livros, toda hora eu tenho que usar o login nesta página? Não. A gente vai usar uma camada superior que vai reutilizar aquele login para todos os nossos testes. Que maravilha, né? E a manutenibilidade, né? Olha, saiu, hein? Se o nosso dev, né, alterar algum ID de algum botão, isso acontece demais, hein? Muito, né? O que a gente fala às vezes, né? Nós brincamos ali. Eu tenho um time, não tenho não, né? Eu participo de um time de automação na empresa lá.
E a gente está numa fase de deixar os data test IDs, né, sempre fixos, né, para a gente não ter esse problema. Mas nem sempre é assim, tá? Nem sempre a gente consegue organizar a casa e ou chegar numa casa já organizada, né? Então, a gente pode fazer, que assim, mudou lá o fluxo do nosso ID ali, né, de um botão. Você QA vai corrigir somente em um lugar. Olha que fantástico. Por quê? Ele tá numa camada ali de login de CSS, tá naquela camada ali, e tu não precisa corrigir em todos os seus arquivos de teste. Só vai corrigir na camada que tá o seu login com CSS ou com seu ID ali, tá? Em um único lugar, na Page Objects, tá? E todos os testes teus voltam a funcionar. Beleza? O, e a legibilidade, turma, que é bem interessante, né? O teste deixa, né, de ser uma sopa de comandos, tá, técnicos, e passa a descrever ali um fluxo de negócio. Exemplo, login page.submit, né? O teste não é os comandos em si ali, é mais para camada, né? Não é, pô, preciso mudar o ID aqui. Será que o usuário vai lá ver o ID que mudou? Não vai, né? Então a interessante dele é a usabilidade ali, a legibilidade do serviço, né? Então, e assim, outro ponto que é legal é a classe de página PageObjects, né? Nós vamos aplicar criando uma classe de login page, tá? Note que usamos TypeScript no nosso código, tá? E para garantir a tipagem forte e evitar erros comuns, turma, um detalhe de nível de QA ali, nível pleno, sênior, até mesmo o júnior pode já atuar, né? Quer dizer, deve atuar, né? Aqui é o uso do test.step dentro do PageObjects, tá? A gente vai usar aqui? Não sei, a gente vai avaliar a nossa necessidade aqui do nosso código, vamos tentar colocar em prática tudo isso, tá? Estou te passando aqui um pouco mais da teoria de como funcionaria, tá? O que deixa o relatório do Playwright muito bem mais detalhado, tá? Então, por que a gente não... Por que não no construtor ali do código, né? Ao tu declarar elementos no topo da classe, turma, você ganha velocidade, né? Quer dizer, por que no construtor, né? Não no porquê, né? Ao declarar ali, turma, que está o elemento no topo da classe, você ganha velocidade na manutenção. Evitamos o uso daqueles XPFs lá instáveis, focando em atributos voltados, turma, para o usuário ou dados de teste, como sugerido em boas práticas modernas aí, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouco também sobre demistificar o uso dos fictores no Playwright, né? Assim, as fictores, turma, são a forma mágica do Playwright, tá? Eu não vou dizer que as frameworks usam fictores, eu não conheço outras frameworks, conheço o Cypress, tá? Mas assim, a mágica das fictores do Playwright, né? Ele gerencia, turma, o ciclo de vida dos seus testes, tá? Ela substitui com vantagem os antigos hooks, before each, after each, before all, pois assim, pois assim, eles isolam, turma, o ambiente de cada teste de forma automática e limpa, tá bom? Eu vou... É pra organizar isso de forma profissional, turma, como evitamos no episódio 3, estrutura de pastas, suas aves, diretório, deve ficar assim, tá? Vou fazer uma cópia aqui. Eu sempre faço planejamento antes, tá? Porque eu gosto de planejar as coisas antes. Vai ficar mais ou menos assim, tá? Os seus testes, pages, fixtures e o Playwright config JS, tá? E assim, é muito mais fácil tu usar before each? É mais fácil ali, mas tem que mudar em muito script também, né? Então, eu prefiro, tá? Hoje a fixtures do Playwright é muito boa mesmo, tá? As características, tá, dela, né? Vamos lá. Os hooks tradicionais, o before each, a parte de isolamento, ele requer gerenciamento manual de variáveis globáveis, né? Eu vou pegar o que eu tenho aqui, vou colocar aqui para vocês verem, vou gerar aqui, tá? Não ficou legal? Eu achei que ficaria, mas não ficou legal, tá? Eu tenho, lógico,
Quando você vai dar aula, você tem um planejamento ali, você vai lendo algumas coisas pra você não se perder. Mas vamos lá. Eu vou só arrumar isso aqui, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Demorou um pouquinho aqui, mas consegui. Vamos lá. Nos hooks. A seta minha nunca é legal, né? Mas tudo bem. Os hooks tradicionais before it, né? Isolamento requer gerenciamento manual de variáveis globáveis. Então, manualmente, você tem que alterar ali as before its, tá? As fixtures do playwright. Isolamento nativo. O playwright cria e limpa o contexto. Top demais. A injeção, característica. As variáveis dos hooks tradicionais, tá? As variáveis precisam ser instanciadas fora do hook. Nas fixtures do playwright, os objetos são passados diretamente nos argumentos de teste. Muito mais simples. A parte de performance. Os hooks tradicionais podem gerar override e se não for bem gerenciado, né? Então pode ter uma parte ali de demora ali, criar um override ali, né? Nas fixtures do playwright, exatamente eficiente, carregando apenas o que o teste pede. Ele não vai carregar tudo do before, vai carregar apenas o que o teste exige, tá bom? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal mesmo. Bom, a hora tá chegando já nos 3 minutos, mas eu vou parar um pouquinho para explicar ainda, né? A parte de playwright. Mas antes disso, né? Vou pegar aqui um modelo que eu criei, tá? Vamos lá. Só para a gente ter uma visão bem melhor. Arquitetura, né, da automação do playwright aqui, tudo bem? Deixa eu só arrumar aqui minha tela, para não ficar bagunçado aqui, vamos lá. Então vamos lá. Aqui é a parte central, né, arquitetura do playwright, automação aqui, né, vamos lá. Aqui como a gente vai explicar de forma um pouco mais, como já está bem explicadinho no nosso modelo, vamos fazer o quê? Aqui é o que sustenta ali, né, a arquitetura da automação playwright, né. Tudo que está ao redor dela são os pilares ali que sustentam um projeto de automação bem estruturado, tá? Isso é bem legal, já temos um contexto aqui bem bacana, tá? Tem aqui o Page Objects, né?
que separa a identificação dos elementos locators das ações dos usuários e classes dedicadas, beleza? Locators e ações, tudo bem? Imagina, turma, você tem uma página de login, em vez de escrever o locator do campo e-mail, tá? Em todo o teste, você cria uma classe só para aquela página, com todos os locators e ações. Isso é o PageObjects, tá bom? Separar a identificação dos elementos das ações dos usuários. A identificação do elemento das ações dos usuários, tudo bem? É importante tu entender isso. O TypeScript aqui, né? O TypeScript Intelligence. O TypeScript, turma, é o seu melhor amigo da automação. Porque ele te avisa o erro antes de você rodar o teste, tá? O IntelliSense é autocompletar do VS Code que, junto com o TypeScript, turma, praticamente te guia enquanto você escreve o código, tá? Ele oferece uma tipagem forte e autocompletar do código. Ele é muito inteligente, tá? Então, por isso que a gente usa o TypeScript IntelliSense. Tudo bem? Aqui ele fala, tá? Coloquei aqui uma imagem, né? Falando que ele explora a aplicação manualmente antes de automatizar para entender e evitar os futuros bugs aí, tá bom? Tudo bem? Qual que é outra aqui que a gente pode clicar? Então, aqui, os Factories, instanciação automática, tá? Eles são para nós, QAs, para quem está desenvolvendo a automação, um assistente que prepara tudo antes do teste começar, tá? Antes de cada execução, ele já cria as instâncias das páginas automaticamente. Você não precisa, turma, repetir um setup em cada teste, tá? Aqui ele fala, ó, configuração... aqui ficou errado, configuração de lidação, né? Utiliza o playwright, o playwright.config para definir a base URL, né? E configurações de cada execução, tá? Vamos lá, ele ficou um pouco estranho com essa linguagem aqui, né? Eu pedi para ele traduzir para mim, mas foi estranho. Configuração centralizada. Utiliza o playwright config para definir a base URL e configurações globais de ambiente de teste, tá? Gerencia o ciclo de vida de testes, criando cada instância de páginas automaticamente de cada execução, tudo bem? Então, o playwright config, aquele playwright.config TS é o coração do nosso projeto, né? É um motor ali, tá? É lá que tu define a URL base, os browsers que vão rodar. Já mostrei isso já nos episódios, né? Os timeouts, tudo em um só lugar. Muda uma vez, reflete em todos os nossos testes, tá? Isso é bem legal, tá? Eu vou deixar pra gente essa imagem aqui, tá? Barulho de carro passou, desculpa aí, vamos lá. Então, é importante explicar o que seria o PageObjects, tá? E também já explicar o que seria as features do Playwright. PageObjects, né, focado ali nos IDs, ali separar o que são testes mesmo e o que são da aplicação para você poder rodá-la, tá? É bem legal? Turma, obrigado aí, essa aula foi bem teórica, mas é bom explicar para todos como funciona o PageObjects e para que serve o PageObjects. Hoje é o padrão de mercado e as features do Playwright. Podemos usar os dois em conjunto, tá? Nada impede de usar o outro. Tem gente que só usa PageObjects, tem gente que só usa PageObjects, usa Before Each, Before All. Então, tá assim... O que é mais interessante? Olhe para o seu projeto e defina uma prática para você. E fale, pô, essa prática aqui eu gostei, eu vou seguir PageObjects com Before. Cara, beleza, tá? Não tem problema nenhum, tá? É tu que vai decidir o melhor caminho para a sua automação, tá? Fique para a próxima dica do Gabs. Siga o canal, compartilhe o vídeo e valeu! Dicas do Gabs pra você, onde a lógica faz crescer, onde a lógica faz crescer. Qualidade em cada linha, qualidade em cada linha, a solução que se alinha.